Oi pessoal, tudo bom com vocês? O tema do vídeo de hoje vai ser sobre como transformar pensamentos em ações. Sabe aquilo de você ficar pensando muito, tem muitas ideias, mas não coloca em prática? Se você já sentiu isso, fica aqui que esse vídeo vai ser muito útil. Mas antes da gente entrar no tema do vídeo, se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ativa também o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo por aqui. Bom, mas vamos lá. Então você já deve ter sentido essa sensação. Por quê? Porque a gente vive um momento cultural, tecnológico, que propicia um volume muito grande de informações. A gente é ultra estimulado por informações o tempo todo. É muito comum, inclusive, que provavelmente você não faça mais só uma coisa de cada vez. Sabe aquilo? Sentar para ver um filme e ver um filme? Possivelmente, enquanto você está vendo o filme, chega uma notificação no seu celular, ou você começa a olhar a sua rede social enquanto você está assistindo o filme. Ou seja, a gente tem muitos canais, e dentro desses canais, a gente tem uma possibilidade infinita de informações. E isso pode parecer muito empolgante, muito interessante. Ou seja, você ter tantas informações à sua disposição. Acaba acontecendo que muitos acabam se sentindo entusiasmados e querem cada vez mais consumir. Porém, você acaba se pegando na seguinte situação. Você consome, 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 assiste aulas, assiste vídeos, como esse também. Assiste no YouTube, assiste séries, assiste conteúdos ou lê conteúdos na sua rede social, no seu e-mail. Entretanto, apesar de ter a sensação que você está aprendendo muitas coisas, você começa a perceber que você está colocando poucas dessas coisas em prática. Se identificou? Reconheceu essa sensação? Alguns chamam até esse estado de obesidade mental, que é esse excesso de informações que a gente vai consumindo e aí carrega até, né, um pouco dessa conotação de doença crônica, porque é um excesso que não é frutífero, acaba não sendo interessante de uma forma produtiva. Antes de eu falar como a gente transformar efetivamente tantas informações, tantos pensamentos, tantas ideias em ação, vamos entender um pouquinho as causas disso. Já falei um pouco do contexto cultural e tecnológico que vivemos, mas entrando realmente nas causas da gente começar a ter essa atitude, esse tipo de comportamento, a gente poderia pensar em pelo menos 3 coisas. A primeira delas, ir no automático. Ou seja, se eu estou dentro de um sistema que está estruturado para que isso aconteça, ou seja, toda essa estimulação, vamos pensar numa rede social. Existem profissionais específicos contratados para pensar em como arquitetar realmente aquilo no meio digital, para que, por exemplo, você passe mais tempo consumindo conteúdos. Para que você fique ali, né, de fato, rolando o seu feed e passando a maior parte do tempo possível dentro daquela mídia. Ou seja, ir no automático é quando eu não paro para intencionalmente pensar como vai ser o meu uso. E aí, se tá tudo propício para que aquilo vá reforçando o meu comportamento, de fato, eu vou ficando cada vez mais. Esse é um ponto, ir no automático. O segundo ponto está até relacionado com o primeiro, que seria aquela história do vício em dopamina barata. De novo, tem a ver com o nosso funcionamento. Nós somos muito reforçados por essa estimulação rápida. De fato, você acaba liberando dopamina, entre outros neurotransmissores, que estimulam o prazer, que aumentam a sua motivação em ficar nesse sistema. Qual o problema desse caso, por exemplo? Esse é um fator bem importante do porquê que a gente só fica na superficialidade. Porque quanto mais conteúdos vão me estimulando, mais aquilo vai me gerando um prazer imediato, por isso que chama barata essa dopamina, porque ela é muito rápida, porém aquilo a médio, longo prazo não me acrescenta nada mais substancial. E o terceiro é o FOMO. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão, que é o Fear of Missing Out. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo só explicando sobre isso, que é o medo de sentir que você está perdendo alguma coisa. Então, no meio de tanta informação, esse receio de não estar participante das notícias,
das fofocas, de tudo que as pessoas estão fazendo, gera uma certa ansiedade e faz com que, voltando para o item 1, se a gente ficar no automático, você simplesmente fica imerso em todo esse padrão de comportamento. E tudo isso acaba te levando àquele estágio inicial que eu falei no começo do vídeo, aquela sensação de que você sabe muitas coisas, entre aspas, né? A gente já falou sobre isso, sabe na superficialidade muitas vezes, mas que você não está conseguindo aplicar. É muito comum a gente ver até um estímulo a isso. Sabe aquelas histórias daqueles posts indicando não sei quantos livros que você precisa ler por ano, quantas séries que você precisa assistir e tudo mais? Então, tá tudo muito sobre a quantidade. As pessoas não estão pensando muito sobre a qualidade e, mais especificamente, sobre em transformar aquilo em resultados concretos, palpáveis na sua vida, no seu dia a dia. E aí tem mais uma característica interessante sobre isso, que é uma confusão que a gente tem. É uma falsa percepção de que quando eu penso sobre algo, de alguma forma eu me apropriei daquele algo. O nosso processo de pensamento, ele é abstrato, mas muitas vezes, por eu saber algo, eu tenho a sensação que aquilo já faz parte de mim, que de alguma forma eu já entendi e já estou, né, na iminência de talvez incorporar aquilo na minha vida. Só que pensar sobre algo e aplicar algo são coisas radicalmente diferentes. Tanto é comum isso que essa é uma queixa às vezes do paciente na terapia. Um processo de terapia, ele envolve a gente se dar conta de muitas coisas e depois a gente empreender um esforço para mudá-las. E é muito comum que os pacientes digam assim: puxa, mas eu já entendi sobre isso, eu já sei sobre isso e eu continuo fazendo diferente? Sim, inclusive isso é uma coisa que a gente precisa explicar para o paciente, para ele ter calma na terapia, porque isso é normal. Entre eu entender alguma coisa e eu ficar hábil naquilo, e eu dominar aquilo, vai um bom tempo. A gente pode pensar de uma forma bem simples em qualquer habilidade. Eu costumo inclusive dar esse exemplo. Imagina que você fala assim: bom, eu quero ficar muito bom em jogar xadrez. E aí você pega todos os livros que existem sobre isso e lê tudo sobre o assunto. Entende todas as jogadas, regra do jogo, aberturas, possibilidades. Mesmo assim, vou te falar, se você nunca tiver jogado uma partida, nada disso será uma habilidade incorporada. Inclusive, você pode ter todo esse conhecimento. A primeira vez que você sentar para jogar com alguém, vai ser como se você fosse iniciante. Porque a habilidade a gente só desenvolve depois. Pense o mesmo para um esporte, para um instrumento musical. Eu posso saber tudo sobre aquilo, porém, vai levar muitas e muitas vezes praticando para que aquela habilidade se desenvolva. Então, voltando para a terapia. Na terapia, esse é um processo que acontece e na nossa vida mais ainda. Só que se a gente estiver lá naquele estágio inicial que eu nem estou pensando em como aplicar, eu estou muito longe de que aquilo se concretize na minha vida. Tanto que se eu te perguntar hoje, olha, será que você sabe o que é preciso para você ter saúde, para você ter bem-estar? Muitas pessoas sabem o que é preciso. Provavelmente elas vão listar que é importante fazer uma atividade física, que é importante a gente se alimentar bem, que é importante a gente ter uma boa noite de sono, que é importante a gente ter convívio com pessoas significativas. Entretanto, poucas pessoas conseguem trazer isso para a vida, no dia a dia, e colocar isso em prática. Tem até uma frase que eu gosto muito que é do Nuno Cobra. O Nuno Cobra, ele foi o preparador físico de grandes personalidades, entre elas do Ayrton Senna. E essa frase dele diz assim: 1 milhão de palavras não podem ser mais fortes que uma conquista real, palpável e concreta com o próprio organismo, que balance as suas estruturas calcadas na negatividade. Então veja, por mais que eu saiba, por mais que eu pense, nada vai se comparar a uma conquista real, palpável, concreta, conseguida, alcançada pelo próprio organismo. O Nuno defendia muito isso, a gente dominar a mente através do corpo. E esse é um método que a gente pode usar para tudo na nossa vida. Então, 1 milhão de palavras não se comparam a qualquer conquista real.
Então vamos lá para o foco desse vídeo. Como é que a gente pode, de fato, deixar de ser a pessoa que pensa, que tem muitas ideias, que aprendeu muita coisa, e passar a ser a pessoa que aplica tudo isso? Primeiro passo: atenção e intencionalidade. Então, lembra que eu falei que um dos primeiros motivos era justamente estar no automático? Porque tudo conflui para que a gente se perca? Pois é. Então, um dos pontos vai ser a atenção e a intencionalidade. A atenção, já vou explicar como, mas vamos começar pela intencionalidade. Intencionalidade é eu saber claramente qual é o objetivo, qual é o comportamento que eu quero aplicar, que eu quero modificar. Porque lembra, se você não define isso, você só vai sendo levado. E quando você percebe, você está lá consumindo, consumindo, consumindo. Então, primeiro ponto, intencionalidade. O que eu quero aplicar? E atenção justamente para eu monitorar esse processo, inclusive daquilo que eu consumo. O segundo passo que complementa esse é o planejamento, é um plano de ação. Então, ó, tudo isso é para eu sair do automático. Porque no automático eu tendo a replicar um padrão ou que eu sou estimulado pelo meu ambiente ou que já vem dos hábitos que eu já tenho, que eu já estou acostumada. O plano de ação, ele simplesmente vai me tornar mais claro como é que eu vou aplicar aquilo que eu achei interessante e que eu gostaria de aplicar. Então, pode ser qualquer coisa. E aqui já vai um método para você aplicar isso. Pode ser um livro que você está lendo. Pode ser um vídeo, como vários aqui do canal que você esteja assistindo para aprender, desenvolver alguma habilidade. Pode ser um podcast, pode ser o que for. Você vai deixar de assistir passivamente e durante aquele aspecto que você está assistindo, aquele ponto que você ouviu ou aquele livro que você está lendo, você vai parar e a partir do momento que você encontrar algo que você queira aplicar na sua vida, você vai parar e vai fazer um plano de ação. O que precisa ter nesse plano de ação? Qual é o objetivo? Qual é o comportamento que você vai praticar? Como e quando? Então não basta assim, ai, muito legal, acho que eu vou fazer isso. Não. Eu preciso realmente sair dali, daquele ponto, daquele momento, com algo agendado, programado, planejado. Isso é um plano de ação. Então, se eu li um conceito, eu já vou praticamente sair dali com anotado na minha agenda um novo comportamento que eu vou aplicar. Um outro ponto que precisa estar dentro do seu plano de ação é o monitoramento. Não basta eu falar que eu vou aplicar uma vez. Muitas das coisas têm a ver com repetição, com desenvolvimento de habilidade. Então, eu preciso também já sinalizar ali como eu vou monitorar o progresso. Isso está acontecendo? Qual a frequência ideal? Como tem sido? Tenho conseguido fazer? Quais as dificuldades tenho encontrado? E tem mais um aspecto importante para finalizar, que é o autoconhecimento. Eu preciso estar atenta e observar se tem questões psicológicas e emocionais que podem me atrapalhar a colocar aquilo em prática. Porque às vezes eu tenho um ótimo plano, mas eu vou esbarrar em alguma questão minha que pode me atrapalhar. Seja um medo de fracassar, seja uma ansiedade maior, seja uma tendência de procrastinação. Como que você vai analisar esse aspecto? Aí você vai usar muito daquele que eu falei, da atenção. Você vai perceber, uma vez tendo o seu plano de ação já programado e organizado, o que acontece que você não consegue executar, principalmente focando nos seus pensamentos. Puxa, se eu programei de fazer tal coisa, por que eu não faço? Qual é o pensamento que aparece na minha cabeça na hora? Eu vou começar a entender qual é o meu padrão de crenças relacionado com aquilo. É uma crença de fracasso? Puxa, na hora de fazer eu penso, ah, não vou dar conta, acho que isso não é pra mim, acho que eu não sou tão bom nisso. Eu tenho um padrão de pensamento aí. Ou é um padrão de pensamento de procrastinação. Ai, ó, eu ia fazer, mas agora eu tô tão sem vontade, ai, depois eu faço. Amanhã eu resolvo. Você vai observar e vai trabalhar com esse padrão. A gente só consegue trabalhar com o nosso padrão de crenças quando a gente observa que ele está lá. Porque aí eu tenho a oportunidade de praticar a metacognição.
que é uma habilidade que nós temos. A terapia cognitivo-comportamental está, por exemplo, ancorada nessa possibilidade de que nós temos pensamentos, porém nós temos a habilidade de perceber o pensamento que temos e interagir com ele. Quando a gente não faz isso, nós estamos num processo automático, aquele pensamento só está lá. Ele passa a ser entendido como uma verdade e ele influencia o meu comportamento. Porém, se eu vejo, se eu percebo, como esse pensamento que eu falei, por exemplo, do agora eu não tô com vontade, depois eu faço. Mas eu noto que isso está lá e eu interajo com esse pensamento dizendo, por exemplo, para mim mesma, não, mas isso é importante para mim. Por que eu vou fazer depois? Eu me organizei, eu me programei, eu posso fazer agora, mesmo sem estar com vontade. Isso provavelmente vai influenciar o meu comportamento. Bom, e assim a gente amarra então todos os elementos necessários para que a gente saia de um status quo, de uma pessoa que só consome conteúdos e não aplica aquilo na própria vida. Afinal de contas, existe uma grande diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Informação é puramente o dado. Conhecimento já é aquele dado articulado. E, por fim, sabedoria só existe quando eu tenho aquele conhecimento aplicado, ação colocada em prática. Bom, eu espero muito, e agora sim, eu sempre falo isso, mas nesse vídeo mais ainda, que você aplique tudo isso que eu ensinei aqui nesse vídeo. Você vai ver grande diferença na sua vida se você se propor a ser uma pessoa fazedora e não só uma pessoa consumidora de coisas, informações e conteúdos. Se esse conteúdo foi útil, deixa seu like aqui para eu saber, já envia ele para outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo.